Boa noite a todos, eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor. É a primeira vez que eu estou fazendo uso desse recurso da internet aqui pelo YouTube. Espero realmente que Deus dê graça e que a gente consiga ir até o final. Amém? Se não conseguir, até o final do mês a gente posta a mensagem gravada. Amém, irmãos? Irmãos, hoje é quarta-feira, mais um dia que nós deveríamos estar na presença de Deus, na casa do Senhor, buscando o Senhor, adorando Ele na beleza da santidade dEle, mas infelizmente a situação ainda nos obriga a permanecer, dentro da nossa casa, fazendo a nossa parte com Deus, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, adorando, exaltando e agradecendo o Senhor. Mas o que importa é que até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos dado graça, nos dado saúde, e peço a Deus que Ele continue abençoando as nossas vidas, abençoando cada lar, cada um daqueles que estão trabalhando, que não puderam parar, não puderam estar no isolamento, que a boa mão do Senhor possa estabelecer sobre a tua vida, te guardar, te proteger e te abençoar. Amém, amados? Eu gostaria já de estar convidando aquele que há de trazer a sua palavra ao nosso coração, aquele que sem Ele, sem a presença dEle, não haveria motivos para estarmos aqui. Aquele que é, sem dúvida nenhuma, dono das nossas vidas, o Senhor das nossas almas, e que nós carecemos dele 24 horas por dia, para que possamos estar nos caminhos dele, fazendo as vontades dele, ouvindo a voz dele e certamente permanecermos de pé. Sem ele, nós não somos nada. Então vamos recepcionar o nosso grandioso, supremo, majestoso, além de sacerdote, é o dono da sabedoria, o nosso sumo pastor, o guiador das nossas almas. Vamos recepcionar o maravilhoso professor, o Espírito Santo de Deus, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Que Ele possa conduzir esta gravação, este momento, e que Ele fale de acordo com a vontade dEle, no nosso coração e na nossa vida. Eu quero assim já fazer uma oração para recepcioná-lo e pedir para que Ele continue nos guiando e nos guardando. Pai eterno, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Senhor maravilhoso, grandioso Rei, Deus que não há outro igual, não há outro, meu Pai, que possa comparar-se a Ti. Nas mãos do Senhor é que nós nos colocamos e pedimos a Tua direção. Tu és o Rei que tem feito o Teu trono acima de todos os tronos. No céu dos céus, ó Pai, o Senhor se encontra e certamente é o Senhor quem tem dirigido os nossos passos. Por Tua misericórdia eu peço. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, tudo aquilo, Senhor, que temos feito, falado, pensado, ouvido e agido, que tem entristecido o Teu coração, o Teu espírito, que o Senhor possa nos perdoar. E ajuda-nos a perdoar também aqueles que, porventura, tenham nos entristecido. Ensina-nos, ó Pai, que o dom do amor e o dom do perdão é o que agrada ao Teu coração de fato. E que assim o Senhor possa perdoar a cada um daqueles, meu Pai, que também nos ofenderam, porque da nossa parte nós os perdoamos e pedimos que o Senhor os abençoe, os guarde, os livre e derrame sobre eles todas as bênçãos. Desta forma, clamamos ao Senhor, fala conosco nesta noite, mais uma vez em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Eu gostaria de estar convidando os irmãos para abrirmos a palavra do Senhor lá no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 66, no verso de número 6 a seguir. Amém? Isaías 66, verso 6 a seguir. Diz assim a palavra de Deus. Uma voz de grande rumor virá da cidade. Uma voz do templo, a voz do Senhor que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz a um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião
esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. Amém, amados? Eu vou estar me assentando e que a boa mão do Senhor possa estar falando conosco, que o Senhor Jesus Cristo possa estar nos guiando nesta mensagem que Ele colocou no nosso coração para o dia de hoje, para a noite de hoje. Amém? Amados, eu quero falar para os irmãos daquilo que Deus tem colocado no meu coração há alguns dias, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para o dia de hoje, para a noite de hoje, a respeito de duas profecias que eu vejo dentro da palavra de Deus que se cumpriram em um só dia, né? Eu vejo aqui a profecia tanto de Isaías quanto a profecia de Ezequiel, na qual Deus fez cumprir, né, em um único dia, num único instante. E aqui há, de fato, uma promessa de Deus. Primeiro ele faz uma pergunta: poderia uma nação ser constituída num só dia? Poderia isso acontecer? Alguém pode criar uma nação do inesperado, sem estar aguardando, sem estar meditando ou gerando, né, no seu ventre, no seu coração, no seu pensamento, algo parecido? Deus, ele faz essa pergunta, né, e ele mesmo dá essa resposta. Ele diz assim no verso 8 do capítulo 66 de Isaías: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. Então, ele faz uma pergunta e, imediato, ele lança uma resposta e é sobre isso que nós queremos falar na noite de hoje. Quero aqui dizer que respeito todas as demais visões daqueles que concordam comigo ou não concordam. Afinal de contas, Deus nos deu o livre-arbítrio para isso. Então, todos nós podemos decidir o que nós acreditamos e o que não acreditamos. Eu estou falando aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que Deus falou no meu coração. Nós vemos aqui que Deus, ele fez uma promessa, né? E ele prometeu que criaria uma nação em um só dia. Isso não seria à toa. Ele disse isso porque ele queria mostrar para todos o grande poder de Deus, a sua majestade e a sua soberania. E para que nós venhamos chegar nesse ponto, nós precisamos recordar de tudo aquilo que a palavra do Senhor nos fala de forma bem rapidinha, bem resumida, a respeito de uma nação a qual nós temos como uma nação escolhida de Deus, o povo separado de Deus, chamada nação de Israel. Nós vemos dentro da palavra do Senhor, desde Gênesis, que ali relata quando Deus faz um chamado a Abraão, que a princípio era Abrão, mas ele faz um chamado para Abraão, dizendo que ele deveria sair da terra dos caldeus, né, da terra de Ur, e fosse para um lugar que Deus haveria de apresentar a ele. A palavra de Deus diz que Deus fez uma promessa que faria de Abraão uma nação grande, viria dele uma nação incontável. Pediu até para que Abraão olhasse para o céu e contasse as estrelas. E disse o Senhor: olha, assim será, os seus descendentes. E o propósito do Senhor para formar esta nação, vejo eu, que era o desejo de Deus ter aqui na terra um povo que acreditasse em um único Deus, que confiasse em um único Senhor. E ele olhou para Abrão e viu no coração de Abrão alguém na qual ele pudesse efetuar a promessa e fazer cumprir o plano de Deus. Abraão obedeceu. Diz a palavra do Senhor que ele saiu da terra dele, da terra dos teus pais, da sua parentela, e mediante a ordem e a determinação do Senhor, acreditando que Deus iria cumprir na vida dele também, o cumprimento da palavra na qual diz que dele sairia o povo
escolhido. E nós sabemos que Deus cumpriu a promessa, né? Abraão teve filhos, Abraão teve a sorte de ter um varão que foi chamado Isaque, né? O filho da promessa, o filho do qual Deus havia declarado para Abraão. Sabemos que Isaque gerou filhos, e aí veio Jacó, e nós sabemos que Jacó lutou com Deus, o seu nome foi mudado, Jacó passou a ser chamado Israel, e nós vemos dentro da palavra do Senhor que chega um momento em que a terra na qual Jacó e seus filhos moravam começa a padecer por fome. Talvez você pergunte, pastor, o que o senhor lê lá em Isaías e está falando agora aqui de Gênesis? O que está acontecendo? Nós queremos chegar lá, nessa promessa, diante daquilo que Deus colocou no meu coração. Mas a palavra de Deus diz então que nesse período havia um dos filhos de Jacó que estava na terra do Egito. E ali ele era o segundo, né, o maior. Acima dele era só Faraó. Deus usou muito José, deu sabedoria a José, e José obteve a confiança do líder do Egito. E quando Canaã estava passando por fome, por necessidade, nós não vamos entrar em detalhes, mas José trouxe a sua parentela, os seus irmãos, o seu pai, para a terra do Egito. José levou aquele povo para que ali eles não tivessem a necessidade, não passassem fome, não passassem grandes dificuldades. E ali viveram por um bom tempo, um bom período. Os seus irmãos tiveram filhos e filhas, e a Bíblia diz que o povo de Israel crescia muito. Deus o abençoou tremendamente, então eles tiveram muitos filhos e filhas. E aconteceu que, após a morte de José, o povo, né, ali do Egito começou a observar que o povo judeu era muito grande. O povo de Israel era muito grande. E eles então decidiram escravizar o povo escolhido por Deus. Diz a palavra do Senhor que ali eles foram escravizados por 400 anos. Veja bem, um povo que havia se tornado um povo escolhido por Deus, que adorava, exaltava apenas um Deus, agora torna-se escravo em uma terra distante, uma terra que não era deles, que era a terra do Egito, e padeceram por 400 anos, até que Deus levanta um outro varão. Deus chama agora Moisés e dá uma determinação a Moisés. Moisés, então, mais uma vez dizendo eu, resumindo, Moisés tira o povo do Egito pela mão forte do Senhor, onde Deus mostrou todas as pragas, onde Deus manifestou grande poder. Agora o povo caminha pelo deserto por 40 anos. Caminhando esse povo por esse deserto, eles formam ali uma nação, entre eles de verdade, onde começaram a aprender das leis de Deus, com os mandamentos, as ordens de Deus, por aquilo que Deus usava por meio de Moisés, para que Moisés pudesse operar, para que Moisés pudesse transmitir os recados de Deus. E durante 40 anos, eles percorreram esse deserto, percorreram o deserto do Sinai, formando assim essa nação por meio da obediência, obediência aos mandamentos do Senhor. No entanto, irmãos, a palavra do Senhor nos dá ensinamento que nos anos seguintes, que foram passando o tempo, Israel, eles levantaram para si reis, tivemos ali o rei Saul, tivemos o rei Davi, rei Salomão, mas quando chega no ano de 586 até o ano de 538 a.C., os babilônicos entram e mais uma vez destrói aquilo que o povo de Israel havia feito, destrói Jerusalém e ocorre a destruição então do templo que eles haviam erguido para adorar o Senhor. A destruição do primeiro templo.
né? E nós vemos que com esta situação ocorreu algo chamado diáspora judaica. Ou seja, aquele povo agora, mais uma vez, não tinha terra nenhuma. Tinha um povo, tinha um grupo de pessoas, mas agora esse povo estava novamente todos esparramados. Começaram os momentos da expulsão. Onde eles iam, eles eram expulsos. Eles iam para o outro lado, eles eram expulsos. Eles começaram a se debandar para todos os lados, né? Eles não tinham terra, eles não tinham lugar onde eles pudessem chamar de seu. Eles não tinham lugar onde eles pudessem olhar e dizer: esta é a terra que o Senhor nos prometeu. Porque depois que Canaã passou por aquela situação de fome, o povo de Deus ficou por 400 anos sendo escravos no Egito. Depois da escravidão, montaram ali em Sião, né, no deserto de Sião, montaram o seu templo de adoração ao Senhor, e agora o rei da Babilônia vem, destrói tudo, né, leva muitos ao cativeiro, outra boa parte dos judeus são dispersos por todos os lados, né, e começa então essa fase do povo judeu. Esparramado de um lado, esparramado para o outro, ia para um lado não era bem aceito, ia para o outro não era bem aceito. Tinha uma nação, a nação de Israel, mas eles não tinham a nacionalidade de dizer: olha, eu sou israelita porque eu nasci em tal terra. Então, onde eles iam, eles davam o nome: olha, eu nasci em tal país, mas sou israelita, sou judeu, faço parte do povo escolhido de Deus. Agora, nós vemos que ocorrem, depois desse ataque da Babilônia, diversos momentos de expulsão. Os judeus eram forçados a sair de um lado, forçados a sair para outro lado. Eles mantinham o seu posicionamento religioso. Eles acreditavam num só Deus, eles tinham essa convicção, né? Mas eles não tinham uma terra para chamar de sua. Eles não tinham lugar para dizer: essa terra foi dada por Deus. Mais uma vez eu digo, existia sim um povo, mas não existia uma nação, não existia um pedaço de terra, um território que fosse de fato deles, para ser determinado eles como a nação de fato israelita. Eles não tinham isso. Eles ficavam de um passo para o outro, de uma terra para outra, de um lugar para o outro, buscando asilo, né? Ou buscando apoio daqueles que pudessem lidar, daqueles que pudessem mostrar graça, mostrar misericórdia. O povo de Israel era um povo sem casa, nós podemos dizer. E desse jeito ele foi esparramado por todo mundo, por toda a terra, por não ter um local para eles de fato estarem residindo. E assim eles eram desmerecidos em muitos momentos. Eles eram brutalmente expulsos de diversas terras, diversos lugares. E agora nós entramos em uma outra profecia, em uma visão que Deus deu para Ezequiel. Lembra-te o que nós comentamos no começo, né? Ali em Isaías 66, quando Deus faz a pergunta: poderia, né, nascer a nação de um só dia? Agora nós vemos uma outra visão que Deus deu para Ezequiel. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, verso 1 ao 3, ali diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. E Deus disse: então profetiza, né, sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Irmãos, aquela multidão de ossos a qual
o profeta Ezequiel havia visto, estava mostrando de fato um povo muito numeroso, praticamente uma nação toda ali morta, que foi ali lançado nas covas sem nenhum tipo de honra, sem nenhum tipo de valor. Estava mostrando ali verdadeiramente um povo que havia sido morto de forma cruel, né? Sem dó nenhuma, sem amor nenhum, um povo que verdadeiramente foi afligido, um povo sofrido. Eles não tiveram nem a honra de ter um enterro, não tiveram nem a honra de ter, como nós podemos dizer, a alegria, né, de saber que os seus estavam enterrados ali próximos deles. A palavra do Senhor nos mostra, ou mostrou para Ezequiel, né, que numerosos povos, grandes pessoas, muitas pessoas foram lançadas naquela vala, né, em valas longas, jogadas de qualquer jeito, como lixo, um sobre o outro. Não havia nenhum valor diante dos olhos daqueles que os lançaram ali. Eles não tinham valor nenhum. Irmãos, será que essas duas profecias foram cumpridas? Será que Deus cumpriu essas duas profecias? E se cumpriu, quando é que foram cumpridas? Alguns estudiosos da palavra de Deus entendem que a profecia onde Deus diz aqui que pode nascer uma nação num só dia, alguns estudiosos dizem que esta profecia ela foi concluída, foi realizada na época de Esdras, quando Esdras, né, pede permissão ao rei, ele vai para Jerusalém, que ele restaura junto com o povo ali as muralhas de Jerusalém. Eles acreditam que nessa data é que houve o cumprimento da profecia de Isaías 66. Respeito a opinião dos estudiosos, claro, afinal de contas são estudiosos, né, têm conhecimento da palavra de Deus. Entendo que é a visão deles e a mim cabe respeitar. Mas eu tenho uma visão diferente. Por quê? Porque se nós olharmos para o livro de Esdras, nós vamos ver que Esdras, ele primeiro, quando o seu irmão chega e fala para ele a situação que se encontrava em Jerusalém, ele orou, ele chorou, ele clamou a Deus, mas ele ficou em silêncio, ele ficou orando ao Senhor todo o tempo. Ou seja, ele estava gerando no seu ventre um sonho para que aquele sonho pudesse ser realizado. E a palavra de Deus diz que quando ele chega perante o rei olha para ele e diz, olha, o que é isso? Por que eu te vejo triste? Eu nunca vi você nessa forma. Isto aí não é outra tristeza se não for do Espírito. E ele então entende que é o momento de Deus dele começar a falar para o rei o que estava acontecendo com o seu povo. Poderia eu, ó meu rei, estar com o semblante feliz sabendo o que está acontecendo em Jerusalém? E Esdras então, nós já sabemos o que Esdras fala, o que Esdras diz, e o rei então faz a pergunta, o que eu posso fazer por você? E Esdras passa para ele tudo, e nós vemos que as muralhas de Jerusalém tiveram tempo, 52 dias para serem restauradas. Querendo ou não querendo, amados, houve um período de gestação. Houve um período, né, em que Israel estava aguardando, se entrarmos na visão desses estudiosos. Não foi de repente. Houve um período que eles se prepararam, e após o povo de Jerusalém já estar toda a cidade, a muralha, os portões, as torres, estar tudo pronto, nós vemos dentro da palavra de Deus que muitos judeus não queriam voltar. Eles então precisaram lançar sorte para trazer alguns. Por quê?
porque alguns já tinham estabelecido em outras terras, já estavam bem, já tinham seus bens materiais, já tinham formado família com outros povos, e então não havia interesse de muitos em voltar. Tanto que a palavra de Deus diz que eles tiveram que buscar os sacerdotes, que eles tiveram que buscar outras pessoas, buscar pessoas para habitar em Jerusalém, porque a cidade era grande, era espaçosa, mas o povo ali era pouco. Então eu não vejo assim o cumprimento da palavra de Deus em Esdras sobre essa promessa. Porque, ou muito ou pouco, houve período de gestação. Ou muito ou pouco, ocorreu um período para que aquele povo estivesse batalhando e sabendo que ali iria gerar frutos. Agora nós entramos para a visão de Ezequiel, onde Deus mostra um povo destruído, povo de Deus. E aí, nós nos colocamos, né? Nós nos aproximamos ali de 1942, agora, há pouco tempo, onde ocorreu o grande holocausto, onde o povo de Deus foi duramente massacrado. O povo de Deus que morava na Alemanha, que morava na Europa, né? Eles foram perseguidos. Aquele povo foi cruelmente massacrado, foi cruelmente afligido. Eles decidiram, né, os alemães decidiram que deveriam extinguir o povo judeu da face da terra. O povo judeu não era dono da Alemanha nem da região ali da Europa. Eles estavam ali de favor. Eles estavam ali na dependência daquele povo, pela boa vontade daquele povo. Aquela terra não era deles. E em 1942 começou então a grande perseguição. Já havia, eles já tinham campos de concentração, né? Desde 1935 já havia ali campos de concentração na Alemanha, nos lugares vizinhos ali na Europa, onde o povo judeu, os estudantes não podiam se tornar doutores, né? Onde as pessoas não podiam conviver com os cidadãos alemães ou com os cidadãos europeus. Então eles já tinham certas regras contra o povo de Deus. Mas em 42 a situação começou a ficar bem crítica. Eles começaram a ser perseguidos e começaram a ser massacrados. Para nós termos uma ideia, naquela época existia em torno de 8 milhões de judeus ali em volta, ali na Europa. E agora já não existe mais só o campo de concentração. Agora, em 42, eles criam também os campos de extermínio. E começam a levar esses povos judeus, os políticos, né, ao contrário a eles, né, o povo judeu, que era a grande massa, e as crianças, os doentes mentais, eram levados para esses lugares, tudo, né, de outros povos. Quando chegavam nesses campos de extermínio, os médicos que estavam ali à frente, eles já separavam. Eles tiravam os velhos e as crianças e os doentes mentais e mandavam para um lugar separado, onde as placas indicavam que era local de banho, local de desinfetação, mas na realidade não era. Eles já iam direto para as câmaras onde ali eles iriam morrer, iam para crematórios ou morriam asfixiados, e os demais iriam trabalhar como escravos. E para nós encurtarmos essa história, morreram mais de 6 milhões de judeus. Mais de 6 milhões de judeus padeceram nas mãos deste povo. Sofreram e sofreram muito. Amados, eu quero passar para você dar uma olhada. Eu tirei, não as graves, as mais ou menos. Algumas fotos, eu não sei se você vai conseguir ver aí. Olha a montanha de ossos. Olha
as valas. Tá certo? Aqui são outras valas. Foram 6 milhões de judeus massacrados. 6 milhões mortos e lançados em valas. Aí nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos que Deus mostrou para Ezequiel, e Ezequiel caminhava sobre um vale de ossos. E a palavra de Deus pergunta para Ezequiel, esses ossos podem ter vida? Podem reviver? E ele diz, o Senhor sabe, Senhor Deus, o Senhor sabe. Veja bem, irmãos, ninguém esperava que aquele povo pudesse dar uma volta tão grande. Ninguém esperava que o povo judeu fosse novamente ser levantado. Agora nós vamos para 1948. No ano de 48, de repente, decidem que o povo judeu precisa de um lugar onde eles possam se colocar, onde eles possam repousar, onde eles possam estar ali. E então decidem formar de Israel verdadeiramente uma nação. 1948, Israel torna-se nação. Agora, Israel tem a sua terra. Agora, Israel tem um local para chamar de sua. A sua nacionalidade agora não é mais Alemanha/israelita. Agora, a sua nacionalidade é Israel. Agora, eles têm um lugar para chamar de seu. Veja bem. A palavra do Senhor nos mostra que por meio do profeta Isaías, que Deus faz a pergunta, pode num só dia formar uma nação? Esse povo judeu não estava esperando. Mas houve ali aquela reunião e foi decidido que Israel se tornaria nação. Foi decidido. Agora, irmãos, o mais maravilhoso de ver, que eu vejo, porque se encaixa bem no livro de Isaías 66, é que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Isaías 66, ali no verso de número 7, deixa eu chegar lá. Olha o que diz aqui. Verso de número 7. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz a um filho. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz a um filho. O que tem isso a ver, pastor? Eu vou dizer para você. Israel não estava aguardando esse momento. O povo judeu não estava lembrando dessa promessa neste momento. Tanto que na Constituição, na Carta de Criação de Israel, os rabinos mais antigos, eles queriam que desse honra a Deus, que colocassem na carta que foi a boa mão de Deus quem fez aquilo. Mas os novatos disseram que não viam ali a mão do Senhor. E então, ao invés de colocar a honra a Deus, ao nosso Deus, colocaram a nossa rocha. O que eu entendo? Eles não estavam aguardando tornar-se nação. Eles não estavam esperando mais pela promessa que foi feita por meio de Isaías ser cumprida. Talvez eles acreditassem também que já havia sido cumprido no retorno da Babilônia, lá no tempo de Esdras. Mas eles não estavam aguardando aqui. Eles não, antes de ter as dores de parto, nasceu-lhe o filho. O que eu vejo aqui? Vejo verdadeiramente a mão do Senhor operando grandemente e se cumprindo duas profecias no mesmo dia, no mesmo instante, no mesmo período, melhor dizendo. A profecia de Ezequiel caminhando sobre o vale de ossos secos, onde mais de 6 milhões de judeus estavam ali, mortos, onde já não tinham mais esperança, já não tinham mais alegria,
onde já não tinham mais confiança, já não acreditavam mais que eles poderiam um dia ter um pedaço de terra, porque eles estavam sendo escravizados pelas grandes empresas. Os que restaram eram escravos. Agora, nós vemos Deus operando. E Deus disse, olha, profetiza. Ezequiel profetizou. E Israel, do nada, tornou-se uma nação de um dia para o outro. O povo de Israel já não aguardava, já não mais pensava na profecia, já não acreditava que alguma outra profecia pudesse ser cumprida. Mas Deus fez cumprir duas profecias em um só dia. Foi dada à luz a um filho. Israel é o seu nome. Foi dada à luz ao povo de Deus. Israel nasceu em 1948. No mês de maio de 48, Israel nasceu. Cumprimento da palavra de Deus. Pode esses ossos criar vida? Deus os reviveu. Trouxe a esperança de volta, trouxe a alegria de volta, trouxe-lhes a força de volta. Deus operou como o único soberano e verdadeiro Deus na vida deles. A segunda profecia foi cumprida. Israel está aí para todos os olhos veem. Para todos os olhos veem. Conforme diz a palavra do Senhor. Não há dúvida, irmãos. Duas profecias cumpridas em 1948, por meio de um povo a qual a Bíblia nos mostra que é a figueira a qual precisamos estar de olho. E no Evangelho de Mateus, Jesus Cristo é bem claro e diz, olhai para a figueira. Observe. E quando Israel torna-se nação em 1948, chama a atenção de todo o povo evangélico, todo cristão. Porque Jesus disse que não passaria aquela geração sem que o Filho do Homem retornasse. Jesus Cristo está às portas. A poderosa mão de Deus continua operando nos dias de hoje. O manifestar do Senhor continua sendo grande nos dias de hoje. Sei que nós estamos passando por momentos difíceis na nossa vida. Mas tudo isto também é bíblico e foi deixado não por Isaías, não por Ezequiel, não por Daniel, não por Amós, não por Joel, mas pelo próprio Senhor Jesus. Jesus disse que ficássemos atentos aos sinais que nos daria. Que quando certos sinais fossem apresentados, ele estaria retornando. Nós vamos estar falando daqui para frente, nos demais cultos, sobre os sinais e sobre aquilo que Deus tem mostrado e colocado no nosso coração. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus do passado, o mesmo Deus poderoso, o mesmo Deus misericordioso, ainda vive e reina. A sua mão ainda é poderosa e forte. As promessas que ele fez, ele vai cumprir. Ele é Deus fiel. Ele é Deus poderoso. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Passe o tempo que passar. Muitos podem acreditar que as promessas na sua vida já passou o tempo, já se cumpriu. Mas o nosso Deus está dizendo, eu vou fazer cumprir. Apenas creia. Apenas fique firme. O povo não vai entender, mas eu vou manifestar poder. É momento de nos colocarmos na presença de Deus. É momento de nos debruçarmos na palavra do Senhor, de nos colocarmos perante Ele, de pedirmos para que Ele venha mudar a nossa vida, mudar o nosso coração, pedir para que Ele venha transformar cada um de nós como precisa ser transformado. Amados, em nome do Senhor Jesus, não desista. Não desista. Persevere. Coloque-te nas mãos do Senhor e creia que Ele é Deus. Jesus está voltando. Os últimos dias estão aí. Os sinais estão sendo dados. Está ao nosso alcance o conhecimento. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Que Deus possa abençoar as nossas vidas e nos livrar desses momentos difíceis que estamos vivendo e aqueles que ainda virão. Que o Senhor, com a sua poderosa misericórdia, jamais venha afastar de nós a sua mão. Antes que Ele venha nos tomar pela tua mão e nos guiar até a presença dEle. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre o teu lar. Que o poder de Deus lhe alcance.
Que o Senhor Jesus Cristo venha nos livrar de todo e qualquer tipo de mal e dano. Que Ele nos livre de roubo, de acidente, de morte, de intrigas e contendas. Que Ele possa nos livrar de homicídio, suicídio e sequestro. Que Ele possa tomar-nos pelas mãos e nos guiar até a Tua presença, dando a cada um de nós a graça da salvação eterna. Assim sendo, irmãos, com este pedido, eu clamo ao Senhor para que Ele abençoe a tua vida, abençoe o teu lar e derrame sobre ti a graça e a salvação eterna. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos.